sejam muito bem-vindos ao Tudo Alescast, um lugar onde a gente fala de tudo, até parece um podcast. Hoje, episódio 24, né, Rafa? 24, 2 mais 22 dá 24. Exatamente. E hoje a gente está com um convidado muito bacana aqui, que é o Alexandre Xandão. Ele que é proprietário da Aurélio Vistorias. A gente vai bater um papo aí, seguindo a nossa trilha aí do ramo automotivo. É um Xandão do bem, tá? Podem ficar tranquilos, tudo certo aí. Não vai rolar monitoramento dos nossos vídeos aqui. Isso, né? Exatamente. É isso aí, galera. E chegamos até aqui, gratos a vocês que estão com a gente desde o princípio aí. E, Júlio, dá um recadinho pra gente lá. É isso aí, você que está nos assistindo, já deixa seu like, comenta, compartilha com todos os seus amigos. Se inscreva em nosso canal, que é muito importante. E também ative o sininho para receber todas as nossas notificações em primeiríssima mão. É isso aí, galera. É isso aí, Júlio. Obrigado, hein? Galera, você que está com a gente, também não esqueça de prestigiar os nossos apoiadores, né, Deni? Com certeza. A 047 Carros, você que está buscando aí adquirir um veículo, está procurando, está fazendo pesquisa, não está encontrando, está com dificuldade, até para a questão de comparar preços, tá? O 047 traz essa solução para você. É muito legal, você entra no portal, bota a marca, modelo, pesquisa por valor, por ano. E é legal que é focado aqui na nossa região de Blumenau aqui, tá? Então, claro, quem está assistindo o vídeo... Vale do Itajaí, né? Vale do Itajaí, não é só aqui em Blumenau, né? Então pesquise lá, busque o seu novo carro lá no 047. E você que é lojista também pode anunciar lá no 047, tá? Exatamente. Nosso convidado, inclusive, se ainda não anuncia lá, Xandão, pode se preparar lá que eles vão te visitar, tá? Show de bola. Todas as soluções na parte aí de você que é lojista para anunciar o seu carro, levar o seu produto até quem está realmente procurando, tá? É um negócio bem legal. A gente até conversou com o Cid hoje sobre isso, ele mostrou pra gente o painel dele lá, as buscas que tem nos produtos, nos carros, é bem legal. E também a Revolution Esquadrias, você que está construindo, reformando, ampliando, residencial, comercial, empresarial, né? Esquadrias de alumínio, também as esquadrias de PVC, Deni. Altíssima qualidade, altíssimo padrão. Fantástico o trabalho deles. Eles estão fazendo esquadrias lá naquele empreendimento que está tendo lá em Porto Belo, lá, cara, altíssimo padrão, um empreendimento só para bilionários, tá, cara? Viva Park? Não. Viva Park também, eles têm também, lá, mas não é no Viva Park, é um outro que tem no outro lado da 101 ali. Altíssimo padrão. Do lado do aeroclube que tem ali, na pista de pouso ali, sabe? Bem legal. Me fugiu o nome agora também, mas sei. Também não me lembro agora, mas é top de linha, tá? Então, esquadrias de alumínio, PVC, vidros, coberturas, guarda-corpo, uma infinidade de soluções aí. E também a Mark Plus Agência, a nossa mãe aí, que faz os cortes, que bota os episódios no ar, né, Deni? Chama a galera pra cá também. Quem é esse? Esse aí é nosso, né, Júlio? Paga o nosso salário, né, Júlio? É isso aí, o Júlio também está com a gente lá na Mark Plus, produzindo os vídeos, toda a parte de criação também. Então você que busca dar um upgrade no marketing da sua empresa, especialmente no segmento automotivo, como a gente está falando de carros aí, a gente está hoje aí com dezenas de lojas trabalhando com a gente já há mais de 7, vai fazer 8 anos agora já que a Mark Plus está aí, e estamos aí fazendo a galera vender. Sou cliente e assino embaixo. O Deni é cliente, o Top Car lá de Floripa é cliente também. Exatamente. E vamos para cima, galera. Xandão, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, é um prazer conversar contigo. Vamos falar também do segmento automotivo, que tu também ganha vida com isso, né? Com certeza. É isso aí. Pessoal, muito boa noite. Eu me chamo Alexandre, mais conhecido como Xandão, como o Daniel já mencionou. É um prazer estar podendo participar aqui do podcast, falar um pouco da nossa trajetória, legal, das dificuldades que encontramos até aqui, como a gente chegou até aqui, com muito respeito, propósito, dedicação. Então a gente vai falar um pouco da nossa trajetória, um pouco do que a gente vem vivenciando no nosso ramo. E espero que quem esteja ouvindo aí no outro lado se sinta motivado com Aproveite, isso. Né, Xandão? Aproveite. Xandão, e como é que começou esse negócio de vistoria na tua vida, assim? Bem, na verdade, não foi bem vistoria que começou. Eu sempre fui apaixonado por carro, desde criança. Meu pai tinha o carro dele lá e eu ficava mexendo, colava adesivo, colocava o som, tirava, enfim. E eu sempre tive um desejo de trabalhar com carro. Até quando eu tinha uns 18 anos, o meu maior desejo era trabalhar como vendedor de carros. Olha aí. Até na época eu fiz algumas entrevistas e não deu certo porque também não tinha a qualificação necessária na época. Então eu trabalhei em vários setores, fiz muita coisa da minha vida. Trabalhei muito tempo de motoboy. Olha aí. E como surgiu a área de documentação veicular? Eu estava trabalhando na época de ajudante de eletricista. Foi uma fase, digamos que bem difícil assim, da minha vida. De casa, empresa? A gente sempre foi de família simples, então estava trabalhando com
Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, tinha que, né, Correr atrás, né? correr atrás da máquina. Então eu estava trabalhando de ajudante de eletricista na época. E a gente foi fazer manutenção e eu vi na porta de um despachante: precisa-se de motoboy e auxiliar de escritório. Era a junção das duas funções. Aqui em Blumenau? Aqui em Blumenau, na Fortaleza. Mandei o currículo, eles me contrataram. E de lá em diante, eu abracei a causa. Fui me aprimorando, não sabia praticamente nada. Isso com 18 anos? Não, isso foi com 26. Ah, é? Não, já tinha uma jornada. Já tinha uma história, feito bastante coisa. Então, o que acontece? Trabalhei bastante tempo como motoboy lá, mas também dentro do escritório. E nessa época, o escritório que eu trabalhava, eles me deram a oportunidade de prospecção de clientes. Então, tudo que eu prospectava, eu ganhava uma comissão. Ah, legal. No final, eu trabalhei praticamente 8, 10 anos lá. No final, eu tinha praticamente a mesma coisa, mesma quantidade de clientes do que o escritório que tinha sido fundado em 1987. Caraca. Porra, cara. Aí ocorreu várias coisas. E aquela história, né? Tu prospectou, os caras vinham em ti, né? Exatamente. Tu como referência. Não é o escritório, não é o despachante, é o Alexandre, é o Xandão. Né? Então, o pessoal, por eu prestar um serviço com clareza, seriedade, muitos outros escritórios não resolviam o problema do cliente. Eu abraçava a causa, resolvia tudo da forma certa, mas corria atrás realmente para achar o meio para resolver. Sem enrolar, né? Sem enrolar. E isso foi abrindo oportunidades. Um vai indicando pro outro, né? Exatamente. Assim, então, de lá para cá, o leque de clientes ele vem aumentando a cada ano. Com muita clareza, dedicação. Claro. Até porque a gente ama o que faz. Né? Então, se não tem dedicação, não tem clareza, não tem seriedade, nada acontece. É verdade. E na época que eu trabalhava nesse escritório, eu falava pro dono do escritório: cara, vamos montar uma vistoria veicular aqui na Fortaleza, porque não tinha no bairro. Foi bem quando a Polícia Civil, o Estado em si, ele tinha passado a responsabilidade da vistoria veicular para empresas porque privadas. antes não dava, né? Era porque só antes o governo. Antes era o governo do Estado que fazia. Cara. Então, poxa, desde aquela época eu tinha essa... Poxa, vamos abrir no bairro. É uma boa oportunidade. Enfim, em 2017 ocorreram várias coisas que deram uma reviravolta na minha vida. Eu tinha 30 anos. 30 anos, né? Então eu comecei bem mais cedo no despachante. Comecei nos 22. Sim, tá sim. certo? Eu infartei com 30 anos. Tá brincando? Sim. E de lá pra cá eu falei: não, agora eu tenho que mudar. Pedi a conta do escritório onde eu trabalhava. Falei: agora eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. Mas conta essa história aí pra nós, cara. O que aconteceu? Burnout? Estresse? Foi uma junção de estresse e esforço por exercício físico. Eu andava muito de bike. Caraca. E eu infartei numa prova. Que prova? Lá em Tuporanga. Pô, fiquei 5 dias no UTI. Quase morri. Mas que prova que era? A prova de mountain bike da cidade. A cidade de Tuporanga, ela promove uma prova. Que ano era isso? 2017. Essa história eu já conheço, mas setembro conta aí, de 2017. Conta aí, Xandão. Enfim, naquela época eu era viciado, porque vocês podem falar, eu era gordo. Claro, lógico. Eu era gordo. E uma época da minha vida eu falei: cara, eu não quero mais ser gordo. E comecei a pedalar. E eu perdi 40 quilos pedalando. Pô. E o que eu fazia era só pedalar. Deu certo, né? Empolgou. Exatamente. E daí eu comecei a participar de prova. Só que o meu preparo físico não era tanto para Era da esporte e tu foi na Pro. Tipo isso. Ficar acelerando no máximo um Fiat Uno 1.0. Eu não tinha o preparo físico e sempre excedendo. Até que um dia rompeu uma artéria, coagulou e eu infartei. Caraca. Aí tive que colocar um stand. Fiquei 5 dias no UTI e tal. Isso enfim. foi, tipo, tu chegou na prova, tu chegou a concluir a prova? Concluí a prova e deu problema. Começou a sentir mal? E daí fui pro hospital lá em Rio do Sul, porque estava em Tuporanga. Sim.
Cara, graças a Deus foi um milagre do meu ponto de vista, e muita gente fala que sim, foi. Por quê? Porque infartar com 60 é uma coisa, infartar com 30 é totalmente outra. Pois é, cara. Geralmente quem infarta com essa idade Não volta. E eu tive a oportunidade. Então depois disso eu falei, opa, peraí, vamos fazer diferente. Depois disso deu um estalo, pedi a conta do escritório onde eu trabalhava, sem garantia nenhuma. Uhum. Mais algumas outras coisas que aconteceram na vida particular. E eu fui trabalhar com uma pessoa só por comissão. Olha aí. Essa pessoa falou para mim, Alexandre, em 3 meses tu vai estar ganhando 5 vezes mais do que tu ganha. Eu falei, cara, bobagem. Em 3 meses eu estava ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava. Que legal, cara. Claro, dedicação, trabalhava muito. Começava às 7 da manhã, parava, sei lá, 10 da noite. Mas era para mim, era diferente. Sim. Isso era num despachante? No despachante. No despachante que tem até hoje ali na Fortaleza. Uhum. Então, trabalhei muito tempo ali. E chegou um momento que eu falei, opa, peraí, vamos idealizar o sonho da vistoria. E daí a gente alugou, eu tenho uma sociedade na vistoria, que inclusive a mãe dessa pessoa foi quem deu o aporte inicial, daí eu tinha um carro, vendia o carro, comprava, fui levantando grana, até porque a gente tinha coragem e um sonho, mas a gente não tinha certeza nenhuma. Então, investimos, veio a pandemia. Antes de abrir, devido ao credenciamento do Detran, que na época era muito complicado, ficamos 2 anos fechados pagando aluguel. Cara. E reformamos o galpão todo, porque o galpão era uma oficina mecânica, então a gente praticamente derrubou e montamos o galpão. E ficamos 2 anos fechados, pagando aluguel. Passou a pandemia, conseguimos abrir. Foi em 2021. E de lá para cá foi um sucesso, digamos assim. Por quê? Tem muita demanda, né? Tem muita demanda. E qual é o intuito da Aurélio Vistorias? Eu sempre analisava o pessoal sendo atendido na empresa de vistoria, tanto do governo, quando existia, tanto nas particulares. É o seguinte, tu ia lá com o teu carro, ele tinha uma irregularidade, o vistoriador fazia a vistoria para ti, entregava na tua mão, resolve. Ele não te dava assistência nenhuma. Deni, tu tens que fazer isso, isso, isso. E desde quando a gente abriu a vistoria, a gente sempre passou para a equipe, pessoal, a gente não vai ser igual às outras. A gente tem que fazer diferente. E eu acredito que é devido a isso, devido à nossa política, que a gente vem tendo esse crescimento na categoria. O carro reprova, a gente orienta o cliente. Vamos usar um exemplo corriqueiro, etiquetas de identificação. Reprovou, a gente tem um manual de cada montadora no arquivo. Se o cliente tem dificuldade de como fazer o pedido das etiquetas, a gente imprime e entrega para o cliente. Olha aí, cara. Que legal, cara. A gente passa clareza no processo de transferência. Até porque o cliente não está ali só fazendo uma vistoria de um veículo. A gente está participando de um sonho dele. É verdade. De uma realização. Para a gente, vistoria, ok. Mas talvez é o teu desejo de vida um carro que tu estás comprando. É verdade. E aí se tu chega ali não passou e tu não dá um norte pro cara, aquilo vira uma Exatamente. frustração, né? Exatamente. Agora se tu chega e diz pro cara, não, calma. Tem solução, é assim. Exatamente. O caminho é esse aqui, diferente. né? É diferente. Eu também costumo falar que vistoria veicular, ela não é uma padaria. Na padaria, eu quero um café com leite e um pão com manteiga torrado. Ok, tu pagou pelo café com leite e o pão com manteiga torrado. Na vistoria, tu vai lá, paga pelo laudo de vistoria e nem sempre o resultado final é como tu deseja. Sim. Às vezes eu reprovei teu carro. Mas poxa, tu reprovou meu carro, óbvio, teu carro não está com os itens de segurança aptos para rodar. Teu pneu está careca, pode matar a tua família. A gente não vende vistoria, a gente vende segurança. Sim, não é só porque o cara está pagando que tu vai colocar o que ele quer no relatório lá. E aí eu vou pegar Tem um cliente que não... Deve ter com certeza. Cliente que não entende isso, cara que fica puto, que porra... Toda semana. Vai ter que lidar com isso também, né, cara? Com isso? Já ocorreu... Sim, conta pra gente várias situações mais... Pode até contar uns casos, não precisa mencionar nomes, mas... Claro. Vamos contar um caso mais... Marcante. A gente reprovou o carro do cliente.
cliente saiu, voltou. Até para quem está assistindo. O cliente saiu. Reprovou por quê? Porque tinha um vidro polido. O que é um vidro polido? Digamos que eu tenho um Fiat Uno. Tá. Eu bati o Fiat Uno, quebrou o vidro do motorista, certo? No vidro tem uma marcação do chassi. Certo. Eu não posso comprar um vidro no ferro velho, apagar a marcação da antiga e colocar a marcação do chassi do meu carro. Eu tenho que comprar um vidro novo, sem gravação nenhuma, virgem, digamos assim, e gravar o chassi do meu carro numa empresa capacitada, credenciada. Isso para todos os vidros? Todos, sem exceção. E aconteceu isso. E a gente falou, olha, a gente não vai aprovar por causa do vidro. Digamos que o cara quase queria sair no braço. Daí, tá, ameniza, joga daqui, joga de lá. Cara, não é assim, tá? Enfim, fora várias outras situações. Faz pra mim, dá, não dá. Faz pra mim, não dá. Por quê? Porque não dá. Porque até porque a vistoria ela tem uma responsabilidade civil, né? Sim. Claro, lógico. Vocês devem ser provavelmente auditados. Exatamente. Então, tipo assim, cara, não tem como. A gente tem que seguir o que está nas portarias. Pensa dar um problema. Por algum motivo, tu passou uma vistoria, um carro com pneu careca, deu um acidente, a polícia vai fazer um laudo. Mas esse carro acabou de ser transferido. Quem é que fez a transferência e assinou? Foi Exatamente. Pau. Sim, sim. Exatamente. É. Até a vistoria ela tem um seguro de responsabilidade técnica para cobrir essas custas. Exemplo, tu comprasse um carro, esse carro ele tinha chassi adulterado. E por desatenção do vistoriador passou. A pessoa que foi lesada ela tem que entrar judicialmente contra a empresa. Que vendeu o carro? Não, contra a vistoria. Ela tem que entrar porque você aprovou? Contra a minha empresa para eu acionar o meu seguro de responsabilidade técnica. Porém, existe um outro fator. O seguro ele vai analisar a situação e ele vai pensar, opa, peraí, o fator determinante da compra do veículo foi a vistoria? Foi, ok, indenização. Não foi, não paga. Vamos usar como exemplo. Eu assinei o recibo de compra e venda do veículo dia 1º/7. Ok? A vistoria foi feita de forma errada no dia 2. A vistoria não foi o fator determinante. Entendi. Então tem tudo isso. São várias questões que tem que ser colocado em pauta. Vale a pena ou não vale? Alexandre, mas tu nunca errasse na tua vistoria? Já. A gente já errou? Já tive que pagar vidro, porque o vistoriador passou e não viu. Já tive que pagar motor e o vistoriador não viu. Tem vistoria que vai empurrando com a barriga. Entendi. Como eu prezo muito pelo nosso nome, porque nome é uma coisa que a gente constrói. É, verdade. A gente vai lá e aí passa para o cliente. Não é da noite pro dia, né? Exatamente. O que tu queres? Tu queres me acionar judicialmente? Ou vamos fazer um acordo entre as partes? Vamos fazer um acordo. A gente nunca foi acionado na justiça. Tudo a gente bate no peito, honra Sim. e resolve. Faço um contrato, o cliente assina, indeniza o cliente do que tem que ser indenizado e tudo certo. Ô Alexandre, aí tipo assim, hoje, vamos lá, vamos fazer uma prática para quem tá vendo aqui. Eu fui lá, comprei um carro na loja do Zé. Aí tudo certo, beleza, não fiz uma cautelar, nada, só comprei o carro, confiei nele. Aí tem a vistoria de transferência que eu preciso fazer em até 30 dias, é isso? Isso. Tá. Fui lá na tua empresa, fiz a vistoria lá. Se tiver alguma irregularidade com o carro lá, tu já vai apontar. Exatamente. Se tiver divergência de numeração de motor, vidro também. Vidro, tudo. motor, chassi. Beleza, deu problema lá. Daí tu vai dizer, Rafael, não vai passar na vistoria por causa disso e daquilo. Aí eu volto lá no lojista e eu comunico ele? De fato, qual que é o procedimento? Né? De fato, sim, porque digamos que a responsabilidade é da loja que tiver. Daí é eu com ele, você não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque eu não aprovei o laudo. Eu reprovei e colocou uns apontamentos. Entendi. Que tu tens que regularizar. Mas tu chega a reprovar, tu não sabe, manda embora, não vai dar para fazer. Não, tem que reprovar. É tudo documentado. Acho que creio que é porque fica essa pendência. Então, isso que eu queria entender, sabe? Se fica um rastro ali, né? Que seja regularizado, né? Sim. Exatamente. E tu faz aquelas cautelar pré-compra também, não? Fizemos cautelar também. Mas tu avalia tudo? Estrutura, pintura... Histórico do carro? Histórico do carro, parte mecânica não. Sim, sim. Hoje em dia tem alguns avaliadores no mercado que faz avaliação mecânica, enfim, uma coisa...
Essa é a cautelar, né? Pessoas que trabalham por conta, assim, avaliação mecânica, estrutural, pintura, enfim. A empresa de vistoria, a gente faz a avaliação estrutural de pintura e todas as consultas no veículo para ver se tem alguma pendência, alguma restrição, algo desse sentido. Aí tu emite o laudo, tem seguro, vamos supor que depois tu deu ok. Depois de um tempo descobriu-se que tem um problema no carro lá que tu deu ok. Pode ser acionado o seguro também. Porém, a vistoria cautelar, ela tem validade no ato da emissão da vistoria. Porque digamos que eu faça uma vistoria cautelar hoje no veículo. Daqui a 60 dias tu volta e fala que a porta tem repintura com massa, mas na época não tinha. Quem me garante que esse veículo não sofreu uma colisão nesses 60 dias? 60 dias, né? Dá tempo de fazer muita coisa. Dá tempo. Dá tempo de fazer muita coisa. É isso que eu queria entender, sabe? Diferente de uma adulteração e por aí vai. Até porque, vamos falar um pouco de adulteração. Adulterar número de motor, número de chassi. A gente tem todas as fotos da última vistoria no nosso banco de dados. Então a gente consegue ter um comparativo. Opa, peraí. Naquela época já era adulterado, que a gente passou por um descuido? Não era. Então, peraí. Ocorreu nesse meio tempo. Então a responsabilidade não é nossa. Já aconteceu. De voltar um cliente de 2 anos atrás e passou aqui. Não, peraí, vamos puxar no nosso banco de dados. Não, a foto está totalmente diferente. Isso aqui é outro motor. Olha Alguém só. fez a adulteração. Entendi. Acontece bastante. Deixa eu só voltar um pouquinho só para daquele cliente daí que foi o teu caso mais emblemático. O cara saiu dali da vistoria, depois ele voltou, tu estava falando, a gente começou a falar... É que quando, nesse caso em particular, quando foi feito... Não muito longe, senão o pessoal não discuta lá. Quando foi feita a recusa desse laudo, eu não estava lá. E daí quando ele voltou, eu estava. Então, aí ficou uma situação... Tu pegou o negócio assim... e daí o cara estava alterado, enfim. Mas no final foi resolvido. Deu certo. O pessoal fica um pouco chateado. Pode passar? Não pode. Infelizmente não pode. Não tem um jeitinho, né, cara? Não é a empresa em si que dita as regras. A gente cumpre regras. Sim. Infelizmente. Claro. Ou felizmente. É isso, porque imagina se não existisse uma vistoria. O quanto de carros adulterados estariam circulando? Quanto iria aumentar o roubo de veículo? Meu assim Deus já tem do céu. muito. É verdade. Imagina se não tem uma fiscalização. Sim. É complicado. E hoje, vamos lá, eu vou comprar um carro, né? Pode ser até um carro seminovo, por exemplo. Vou comprar um carro. Qual é o procedimento para eu ter segurança nessa compra, assim? Falando da vistoria pré ali, né? Olha, vistoria cautelar numa empresa séria. Tá, fui lá numa loja, achei um carro, aí o cara da loja, não, mas eu tenho todo o histórico aqui, eu tenho a minha vistoria que eu fiz pro carro entrar aqui na loja, o Dani, né? Vocês fazem tudo lá na Top Car, né? Mas não, mas eu quero, o teu cliente liga, eu quero contratar uma vistoria para ir lá fazer e a vistoria manda o laudo para mim que sou o comprador. É possível? Acontece, claro, sim. E é bem plausível fazer isso, Com certeza. Hoje em dia, a gente recebe muito contato de gente de fora que está comprando o carro na cidade. Estou comprando um carro em tal loja. Posso agendar para ir fazer uma vistoria cautelar com vocês? Pode. A gente nem sabe quem é o cliente. E daí vocês vão lá na loja e fazem lá? Tem essa opção? Tem a opção de a gente ir até na loja, mediante agendamento, ou então o lojista traz até a gente e a gente executa esse laudo para ele estar podendo comprar com segurança. Que a gente vê muito assim, carro esportivo, carro super esportivo, não quer ficar deslocando o carro, né? Até por questão de segurança, tudo não é risco. Não, mas aí a vistoria vai lá e faz lá a vistoria lá na loja ou na casa do vendedor. E né? até vou fazer um parênteses, o Xandão vai concordar comigo, né? Tu está comprando, sei lá, um carrinho mais velho. Tu às vezes não vai fazer uma cautelar, porque é um carro já de idade e tal. Mas, cara, pelo menos a vistoria de transferência antes de tu pagar Perfeito. a pessoa, né, Xandão? Dá para fazer isso? Tá. Legal. Por exemplo, que daí tu já aponta se tem regularidade ali, sei né? lá, eu tô comprando legal, um carro, tô indo em outra cidade comprar o carro. Agora eu acho que não pode mais, né, Xandão, fazer na origem, né? Não pode fazer não pode fazer na origem isso. Mas pelo menos faça uma vistoria, tu vai gastar, sei lá, R$170, 200, não sei quanto é que tá agora a vistoria de transferência. Aquela de transferência. Faz na cidade, pelo menos para ver que o carro passa na vistoria. Exatamente. É aquela coisa que é, por exemplo, cara, tu vai buscar um carro longe, paga o carro, volta para tua cidade, vai fazer uma vistoria de transferência e não passa. Aí, meu amigo... Que daí ali tu já consulta as numerações, estão batendo os vidros, já vê pneu também, essas coisas. Sim, né? As coisas de segurança básica, consegue né? colocar o carro no teu nome. Exatamente. São os itens de identificação e os itens de segurança. Ali não gera a questão de se já passou por leilão, coisa assim, né? Sinistro. Não, daí é cautelar. Tá.
Porque daí a cautelar já era um outro tipo de consulta. Sim. Puxa, não, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, sobre essa questão da vistoria na origem, né? Uhum. Para quem não sabe o que é isso. Há pouco tempo atrás se podia, por exemplo, a gente aqui está em Blumenau, tu vai comprar um carro em Joinville. Tu podia, se esse carro estava emplacado em Joinville, tu podia fazer a vistoria lá, direcionando ela para Blumenau. Certo. Mudou agora, tu é Mudou. obrigado a fazer a vistoria na cidade da qual tu vai transferir. Por quê, cara? Bem, isso na verdade foi pauta de uma discussão entre as vistorias de Santa Catarina. Certo. Digamos que para a cidade de Blumenau sempre foi um ponto positivo. Uhum. Por quê? Porque aqui tem uma grande quantidade de lojas e muita gente de fora comprar o carro aqui. Entendi. Mas os empresários do setor de vistoria das cidades pequenas, eles estavam sofrendo com isso. Entendi. Estava diminuindo a demanda. E eu entendo perfeitamente o posicionamento deles. Então, mediante acordo da Associação das Vistorias de Santa Catarina, se entrou num acordo com o Detran de Santa Catarina que fosse Você só em Santa Catarina? Só em Santa Catarina. Ah. Até porque cada estado ele trabalha de uma forma diferente. Vamos usar Paraná. Paraná, quem faz a vistoria é o próprio despachante. Olha. Só que de contrapartida, lá eles não conferem praticamente nada. Meu, cara. É verdade. A gente pega cara. muito carro adulterado do Paraná. Caramba. Muito carro adulterado do Paraná. Principalmente o motor. Por quê? Porque eles não conferem motor no Paraná. Que loucura. Que doideira. Entendeu? E aí, tu vê, né, Dani, agora entrando nesse assunto de Paraná e venda, eu já tenho feedback de alguns lojistas que é difícil vender para o Paraná, que o paranaense é mais bairrista de comprar de ir lá. Cara, talvez o premium não é tanto, mas os carros... Não, mas tu sabe assim, ó, eu tenho bastante cliente no Paraná também, mas eu vou pegando esse gancho aí, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa loja de carro premium e, cara, é diferente hoje do processo de concessionária, ele é um processo muito mais rígido, né? Nessa loja a gente captou uma Cayenne Turbo, 2012, 14, não recordo. Esse carro veio do Paraná e ela era uma importação própria. Importação direta. Importação direta, exatamente. Cara, esse carro não tinha número de vidro, não tinha etiqueta ETA, não tinha nada. Tipo assim, trouxeram ela de fora, emplacaram e... por fim, como é que resolveu? A gente captou o carro ali, não conseguia passar em vistoria, a gente repassou ela para o Paraná de novo. Daí lá os caras... Isso aí. É que não foi feita a tropicalização do veículo. Tropicalização, exatamente. Porque foi uma importação direta. E aí lá fora não tem, né, Xandão? Não tem. Não tem nada de... Paraná não precisa etiqueta ETA. Não precisa capturar número de vidro. O que é etiqueta ETA? Etiqueta ETA são etiquetas de identificação com a série do chassi que são coladas em alguns pontos do veículo. Geralmente são 3. Coluna da porta do carona, cofre do motor e assoalho. Dependendo do Para quem está assistindo, esse episódio é informação, tá? Principalmente para quem é consumidor final e está comprando o carro, né? Eu até falo direto para a câmera porque até vou dar um testemunho. Uma vez eu comprei um carro em Curitiba, pesquisei aqui, encontrei o carro de particular. Aí eu falei, cara, eu conhecia já um pouco de carro, vou mandar fazer uma cautelar. Aí o cara, eu entrei em contato, ele, posso mandar fazer uma cautelar? Não, pode, cara, tem até um parceiro meu aqui. Não, eu vou contratar uma, que é uma multinacional, que eu nem vou falar o nome, porque não tá pagando, mas, né, foi lá, faz o laudo, pode mandar ela? Pode. O cara foi lá, fez o laudo, mandou pra mim, paguei, na época eu paguei R$600, só que, cara, era um carro de 80 mil na época, né? Paguei 600 pila, veio o laudo, 100%, pode, tem um risquinho na porta de leve que com o polimento deve sair. E de fato, eu cheguei lá para buscar o carro, até o Tiagão foi comigo da Ponto Com. Chegamos lá buscar o carro, era como estava na vistoria, 100%, é uma segurança. E é isso que o Xandão tá falando aqui que ele faz na questão de cautelar. Exatamente. Vou comprar um carro de particular, vou comprar numa loja, até carro novo às vezes, né, Xandão? Eu já vi casos de carro esportivo novo, já vi casos dos caras fazerem. Tipo, vou comprar um Porsche novo, né? Sabe o que vem acontecendo com mais frequência? Carro zero com avaria de transporte. É isso, é esse o ponto. Esse é o ponto que acontece? O cara fez um 911. Vai na concessionária, tu compra o carro como zero. Na hora de tu vender, a pessoa vende a loja, sei lá, enfim, onde está entregando o carro, vai fazer uma vistoria cautelar. Opa, mas peraí, tem repintura aqui, isso tem aí. isso. Tá, mas o carro é zero, eu nunca bati.
avaria de transporte. Eu vi o cara recusando uma 911, apontando 911 e deixou de vender a 911 por causa disso, Exatamente. E acontece, galera. Eu já trabalhei em concessionária onde já vi isso acontecer, tá? Tava lá trabalhando na minha mesinha, isso, cara, 2009, quando eu comecei a vender carro. Tava na minha mesinha trabalhando, a seguinte carregando na frente da loja, daqui a pouco, barulho, carro pendurado. Meu caramba. Na cegonha aqui, ó. E... né? E acontece, né, cara? A gente pegou um caso faz pouco tempo de uma Taos. A senhorinha foi lá fazer a vistoria cautelar, porque ela estava entregando numa outra concessionária que exige a vistoria cautelar. E ela tinha tirado 0. E ela tinha tirado 0. Daí a gente verificou duas portas do lado direito sacadas. Olha. Nossa. 2 vidros polidos. Nossa. Polido ainda. Polido. Os caras não tiveram nem a pachorra de trocar o vidro. Cara, e capô sacado também com repintura. Nossa Senhora. Ela tinha comprado 0. 0. Caramba. Daí a senhora ficou impressionada. Não, eu comprei esse carro 0. Até a gente teve que ir na concessionária onde ela tirou 0, falar com a pessoa. Ó, é assim. Não é. Eu falei, não, tá aqui. Porque eles não queriam trocar o vidro e tal. Aí no final a gente descobriu o que tinha acontecido e Caiu da cegonha, deu certo. Não sei se caiu da cegonha, mas que eles tinham feito a troca das peças, polido o vidro, porque esse carro dessa senhora já tinha sido faturado com aquele número de chassi, então eles não poderiam substituir. Então eles pegaram a porta de um carro igual, colocaram no carro dela, mantiveram os vidros, apagaram o chassi daquele vidro que era decorrente do outro carro. Meu Deus, cara. E entregaram o carro para a senhora. Um cabrito. E tudo certo. Tudo certinho. Meu Deus do céu. Mas foi resolvido. O carro era bem inteiro, o carro era bem bonito, mas tinha repinturas, normal. Hoje em dia, não quero um carro com repintura. Analisa bem e compra um 0. Porque não existe, gente. É verdade. Cara, eu vou te falar isso, eu pego recorrentemente, né? E assim, eu trabalho com seminovo. Eventualmente tem um carro com repintura. E aí eu falo pro cliente, digo, olha, mando cautelar, né, para todos, ó, esse carro tem repintura que... Se é relevante para ti, tranquilo, a gente vai ficar de olho para outro. Se não é relevante, tudo certo. Tem cliente que, eu quero um carro 100% cautelar, e tem cliente que, não, tudo certo. Não é batido. Até porque normalmente é picadinho de pedra, coisa leve, né? Cara, exatamente. Às vezes tu pega um carro com o para-choque, capô picado de pedra. Não é massa aí, coisa nada. Mas o grande problema que eu vejo hoje no setor de vistoria, que vem aumentando cada vez mais, é o cliente particular. Por quê? Porque há um tempo atrás, para te comprar um carro, tu tinha que ir até numa loja. Okay? Hoje em dia, com essas plataformas digitais, tu compra um carro de particular. E todo mundo sabe que tem muito golpe. Sim. Muito golpe. Marketplace, enfim. E a gente, como empresa, na hora de fazer a vistoria, a gente tem que dar uma analisada no que está acontecendo. Então, a gente já evitou golpe dentro da vistoria. Olha aí, cara. Olha só. Eu tenho um cliente amigo lá do bairro. Ele anunciou um Audi na época, isso faz um ano mais ou menos. E ele falou, cara, ele chegou na vistoria feliz. Anunciei ontem, o cara me ofereceu R$1.000 para eu tirar o anúncio que ele estava vindo buscar o carro, porque é pro irmão do sócio dele, mas não é para eu falar nada. Falei, cara, isso é golpe. Não é. De repente chegou o cara de moto. Ele queria 80 mil no Audi. Era FIP. Chegou um cara de moto de Itapema. Não, quero fazer a vistoria cautelar, vistoria de transferência, quero ver se está tudo certo. Falei, não, tudo bem. Fizemos as vistorias e eu analisando a conversa dos dois. O cliente pagando isso aí tudo. O futuro comprador pagando. Falei, cara, não tá certo. Chamei os dois, o cara era advogado ainda, o cara de Itapema. Nossa. Chegou com uma BMW, uma F800. Falei, cara, tá pagando quanto nesse carro? Tô pagando 60 mil. Eu falei, Mário... Eu quase ia falar o nome do cara. Falei, quanto tá vendendo esse carro? 80? Falei, pessoal, vocês estão caindo no golpe. Tu já pagou alguma coisa? Não, porque era para eu pagar para depositar para conta não sei de quem. Não depositasse ainda? Não. Então vocês conversam aí, porque é golpe. Então, tipo assim, se a gente não tivesse uma visão... Olha que loucura, do negócio... E o terceiro que ia receber o dinheiro... Exatamente, o terceiro ia receber o dinheiro, porque eles são manipulados. Ia deixar os dois ali para... Daí ia começar a confusão. Exatamente. Mas eu paguei, me dá o carro. Bloqueia todo mundo e acabou. Que loucura, porque, cara. digamos assim, ó,
eu tô comprando o teu carro. A pessoa que está no outro lado, ela consegue te manipular e fazer tu mentir para quem está pagando ou para quem está vendendo. Sim. Enfim. Então, tudo é em volta de uma mentira. Meu E, cara, Deus, cara. Alguém ia depositar, não fala nada, porque eles não sabem quanto que eu estou pagando, que eu estou passando por um valor maior e tal. Cara, muito. Que loucura. Muito. É de tudo quanto é tipo de golpe hoje em dia. Exatamente. Né, E se o cliente não tivesse ido na vistoria e a gente não tivesse esse olhar mais atento, alguém teria perdido dinheiro. Cara, e tem muito isso, né? Vou comprar um carro de particular, se encontra na área de estacionamento do shopping ou no estacionamento do mercado. Olha o carro, dá uma olhadinha, vamos lá no, sei lá, até no mecânico. O mecânico não vai saber, né, cara? E tipo, esse é um dos fatores do risco de comprar no particular. Sim. Tem muita gente tem gente que compra no particular, o carro tem alguma irregularidade, sei lá, motor adulterado, chassi, ou enfim, carro emendado no meio porque sofreu uma colisão. A pessoa compra, o outro que está na outra linha, na outra ponta que vendeu, se ele te bloquear, não te responder mais, cara, o que vai fazer? Some, é verdade. Por isso a importância de executar uma vistoria veicular antes de formalizar a compra. E aí que às vezes o cliente, tem cliente que às vezes não entende, né? Eu vejo muito assim, às vezes, posts no Instagram e tal, quando é alguma coisa relacionada a uma loja de carro. Esses lojistas de carro querem ganhar um monte, só o deles equivale. Cara, tá aí o porquê. Olha o cuidado todo que o cara tem que ter, olha a responsabilidade que o cara tem que ter, né, Xandão? Pô, exato. Tu tá cobrando a mais porque tu tem custo para ter toda essa... E se der uma garantia? É o lojista. É isso aí. Se entrar uma restrição no carro, é o lojista. Entendeu? Sim, sim, entendi. E falando em restrição, acontece muito também. Hoje tu vai lá, compra um carro, ele não tem impedimento nenhum no sistema. Daqui a pouco tu transfere o carro pro teu nome, entra um Renajude. Eita. Tá, mas essa dívida não é minha. Porém, a pessoa de quem tu comprou já tinha um processo em tramitação, só que não tinha entrado a restrição de lei. O que tu vai ter que fazer? Vai ter que entrar com um processo contra desembargo de terceiro. Vai ter que provar que tu já comprou esse veículo antes de entrar a restrição. Por exemplo, comprei de alguém e o cara tá com algum processo de, sei lá, tá devendo pro governo, pro banco, resolve, sei lá. mas meu amigo... É uma dor de cabeça. E acontece, né? Bastante, muito, né? Muito. A gente pega isso... Que doideira, vários cara. por mês, digamos assim. Que loucura, cara. Então, é um mercado bem complexo. Não é simplesmente eu estou indo comprar um carro. Tem vários fatores que podem se tornar o teu sonho um pesadelo. Sim, sim. Então, tem que tomar muito cuidado. E hoje a maioria dos teus clientes é loja ou é pessoa física? Uns 60% loja e 40% balcão. A região norte, a gente atende praticamente 80% das lojas. Oh, que legal. Tá com 2 lojas, né? A gente tem uma no bairro Fortaleza, próximo ao terminal, e a gente inaugurou agora, faz um mês, na Itopava Central. Por que na Itopava Central? Porque é um bairro que está em expansão, é um bairro de maior crescimento na cidade. Então a gente teve vou montar no bairro que está crescendo. Claro. Não adianta eu querer abrir no Garcia, no centro, não. Da mesma forma que naquela época no bairro Fortaleza também não tem nenhuma vistoria no bairro. Opa, vamos abrir onde não tem. Sim. Então a gente expandiu. Excelente. Vocês contando aí dos causos, né, que pode acontecer das coisas erradas, cara, me fez lembrar agora um engraçado, sou obrigado a contar aqui. Eu não lembro o ano agora, mas eu já trabalhava com carro, mas era mais novo, né, mais juvenil, né? E aí eu fui me aventurar sozinho, assim, comprar uns carrinhos, e cara, que nem dizia um amigo meu, quando tu entra para esse lado, tu conhece a escória da sociedade, né? Porque meu Deus. Eu lembro que uma vez eu comprei um Fiat Uno de um parente, mas coitado, ele na inocência também, ele não sabia, ele era pedreiro e tal. Comprei o Fiat Uno e, cara, fui naquela confiança de que era um carrinho que tava tudo certo. Tu ia comprar para vender? Comprar para vender. Aí tá. Fui dar uma geral no carro, porque tava grosso de areia dentro, aquela coisa toda. Aí o Uno, lá atrás, o número de chassi era aqui pegava umidade no assoalho e geralmente dava corrosão e tu tinha que remarcar, né, cara? E, putz, aquilo era uma burocracia enorme. Aí, cheio de areia no fundo do carro, eu comecei a cavucar. Quando foi indo, tirou a areia, cadê o fundo do carro? O número do chassi inteiro tava... Meu Deus do céu, cara. Que loucura. Depois resolve, sim, mas olha, tem muita coisa. Eu também já comprei um carro assim fora e depois fui descobrir que era soldado à frente de outro carro. Um outro fator de soldado à frente é o seguinte...
Carros convencionais, o chassi é um monobloco, correto? Digamos que o carro sofreu uma colisão frontal. Tipo, é uma coisa só, né? Uma estrutura só, né? Uma estrutura só. Sofreu uma colisão frontal. Na teoria, esse carro ele não pode ser emendado novamente. Digamos assim, eu vou cortar na coluna de porta, vou cortar a caixa de ar e vou emendar. Isso não previsto em lei, isso é proibido. Claro, imagina. Porque isso vai comprometer a estrutura do veículo e dessa forma a segurança de quem está dentro do carro vai... Não tem segurança nenhuma. Infelizmente tem que jogar fora, né? E acontece muito. De carro que foi emendado, cortado caixa de roda, cortado teto. Meu Deus, cara. Então isso é uma coisa que não pode também. E acontece. Aí não tem o que faz, né? O carro não aprova e as coisas elas ficaram mais rígidas, né? Porque bem antigamente, isso tudo meio que era meio assim... Na verdade, se tornou mais rígido. O Detran... Que bom, né? Ótimo. Principalmente o Detran de Santa Catarina, cada ano que passa, ele vem aprimorando mais para inibir o furto, inibir a adulteração. Tá para entrar em... Tá para entrar? Não, acho que já entrou. Que a partir dos carros fabricados a partir de 2025 terão números de câmbio e número de eixo traseiro também. Olha. Nossa, Alexandre, mas para quê? Inibir furto, gente. Entendi. É uma coisa a mais para conferir, entendeu? Tu trocou a caixa de marcha do teu carro, nota fiscal, para comprovar a origem desse câmbio. Aí vai no documento, vai uma observação, então, não? O sistema está em fase de adaptação. Não tem nenhum campo ainda que vai ser colocado o número do câmbio, o número do eixo traseiro. Nem o sistema de vistoria ainda está apto para isso. Mas as montadoras já foram notificadas, já receberam essa regulamentação para começar a executar. Já faz uma marcação lá. Exatamente. Um número de série, né? Logo, em breve, provavelmente isso vai vir a se tornar uma forma de conferência, de conferir também a origem. Ô Xandão, e vamos falar hoje das alterações no carro que são permitidas. Vamos lá, o antigo rebaixamento, turbinar e roda, farol de LED, o que não pode, o que pode. Então... Vai pensando assim no que a galera costuma fazer aí. Vamos pro carro tradicional, carro de passeio. Suspensão, roda, pneu... Iluminação não pode mais. Não pode mexer em nada. LED. Meu carro é farol amarelinho, não posso botar um LEDzinho. Não, LED não pode. Não tem regulamentação para legalizar LED. Então vamos lá, a gente vê um monte de carro ali que os caras... Cara, não é um farol com projetor, o cara mete um LEDzão, cara, cega quem tá vindo. Justamente por isso que não pode. Então mas quem já fez, não pode. Não legaliza. Se a polícia parar o cara, já era. Todo esse pessoal que tu vê andando na rua com LED... está andando na sorte. Se for abordado por um agente de trânsito, um órgão fiscalizador, vai ser notificado e vai ter que apresentar o veículo com as lâmpadas originais. Aquele papo que não tem a carteirinha da Philips aqui, da lâmpada, não sei o quê. É que um tempo atrás as lâmpadas halógenas elas podiam ser legalizadas, né? Sim, o LED é que nunca pôde. O LED, tipo, o LED, meu carro o Xenon era. O Xenon sim. O Xenon era permitido. O meu carro é Xenon original, por exemplo. Se eu optar por tirar o Xenon e botar LED, eu posso não? Se passar por uma fiscalização e for diagnosticado que tem LED, verificado, não pode. Nem no farol de milha, por exemplo? Não, é uma adulteração. É uma alteração. Interessante. Então, suspensão pode? Suspensão Mas pode. tem limites, né? Tem limite. Suspensão a ar pode? Pode. Suspensão de rosca, pneumática e fixa. Eu achava que a ar não podia, cara. Não. Porém, 10 centímetros o ponto fixo do veículo do chão. Tipo, a parte mais baixo. Digamos, agregado 10 centímetros do chão. A suspensão abaixou o carro todo, 10 centímetros do chão. Tipo, configurou lá a suspensão. O mínimo dela tá cravado. Tu vê os carros estacionados lá encostados, não pode? Na teoria, não. Tá. Vamos pela lei, né? Vamos pela lei, na teoria não pode. E motor, cara? Quer aumentar a potência, o cara troca o motor, bota... A alteração de potência, ela pode 10% além do original. Exemplo, o carro tem 100 cavalos de potência. Até 110 é permitido. Além disso, não pode. O que a gente está conseguindo fazer é legalizar carro turbo. Sim. Por exemplo. Em Santa Catarina agora? Em Santa Catarina a gente consegue legalizar. A gente precisa laudo do dinamômetro que comprove que aumentou só 10%.
que é uma mentira. Eu já fiz isso. Entendeu? A RT do engenheiro responsável pelo projeto, laudo do Inmetro, vistoria do Detran e os documentos de identificação do veículo e proprietário. E notas fiscais de toda essa alteração. Meu, isso vai uma dor de cabeça, velho. Não, é tranquilo. Tranquilo. Você já sabe. É tranquilo. Eu comprei um carro uma vez turbo, assim, no Paraná, trouxe pra cá. Aí perde se não tiver o laudo. Cara, pensa na dor de cabeça. Daí a LV era original suspensão. Daí eu baixei um pouquinho, fiz MeuDeus, velho. Pensa na dor de cabeça. Se for legalizado o turbo de outro estado, tu consegue transferir aqui? Já vi no documento legalizado? Então, só pra gente finalizar ali o que em pode, relação que não pode, ao kit turbo. O que acontece? A gente está conseguindo legalizar turbo em Santa Catarina da forma que eu passei. Porém, no documento não vem alteração de potência kit turbo. No documento vem alteração de potência. E no laudo do Inmetro, no CSV, vem alteração de potência com kit turbo pressurizador. Alexandre, se eu parar numa fiscalização, posso me incomodar? Pode. Anda com o laudo no porta-luva. Plastifica e deixa guardado. Ele vai... O órgão fiscalizador ele tem acesso. A gente entra no portal Gov e a gente tem acesso aos laudos do Inmetro do veículo. Mas vai que o policial tá puto aquele dia. Exatamente. E se ele não querer consultar e querer te prejudicar de alguma forma, ou enfim, anda com o laudo junto, para te se resguardar de qualquer problema. Entendi. O ideal é, antes de fazer a alteração, vai lá na tua vistoria, lá, conversa com vocês, pega orientação e daí vai fazer, né? É o mais ideal, assim. Pra tu pelo menos conseguir legalizar o carro depois. Exato. Tu gasta uma fortuna e não consegue, né, cara? Exatamente. O ideal é ter orientação antes de executar o projeto. Sim. Que não é o que acontece. Não é o que pessoal acontece. executa o projeto e depois vem atrás da gente apavorado. Vamos ver até onde vai o dinheiro, né, cara? Aí não acaba, o dinheiro acaba e o projeto não acaba. Daí fica... Exatamente. E roda e pneu, como é que é isso? 2% além do original, polegadas. Acho que é 2 centímetros além do original. Digamos assim, o conjunto roda e pneu ele tem 50 centímetros. O conjunto roda e pneu que tu vai substituir pode aumentar 2 centímetros, além do original. Mas o teu carro tem uma roda 15 com pneu grande. Tu consegue colocar uma roda 17 com pneu pequeno, vai ficar o mesmo diâmetro. Aí pode. Entendi. E não pode exceder para-lamas. Todo veículo que tu vê excedendo para-lama... Caminhonete é irregular. Caraca. E aquela história de colocar a badana ali no... Pode? Não? Depende do ponto de vista do órgão fiscalizador. Diz que não pode exceder a carroceria. Se tem um prolongador de carroceria, não está excedendo. Só que daí tu não está alterando a característica original do carro botando o prolongador? Aí tem que fazer uma alteração. Eita, nós. Alteração, modificação visual que não se assemelha ao veículo. Que alteração é essa? Grade, para-choque, capô, lanterna traseira. Tudo tem que fazer. Tudo tem que fazer. Os golzinhos quadrados antigamente alisava a grade, não pode então? Na teoria não. Vamos falar de coisas mais agressivas assim. Um troller. Sim. Comprou um troller original. Bum, rodão para fora. Rodão para fora. Pneuzão. Para-choque. Guincho. Para-choque traseiro. Isso tudo legaliza. Entendi. Tudo. Quando a espécie tipo do veículo for Jeep, consegue legalizar o guincho. Se não for Jeep, não legaliza. Tem até o pneu para fora consegue legalizar? Não que consegue legalizar o pneu para fora, mas se tu colocar aqueles espaçador que não exceda, tu vai conseguir fazer a modificação visual. Tem uns trollers andando aí que tu quase não vê o carro, é só pneu, velho. Tem 4 pneus andando, né, cara? Cara, chega. Uma loucura. Sim, cara. Eu sou suspeito em falar porque eu gosto. Eu também gosto, acho animal. Só que é foda, né, cara? É que tu dá o teu jeito, assim, dentro da lei, né? Eu vou falar que o meu não é legalizado, né? Sim. Não legalizei ainda. Sim. Nunca me pegaram. Também ando tão pouco que... Sim. Tudo certo. Sim, dia que pegar a gente legaliza. Não, tem uma série de coisas que tu vê a galera fazendo nos carros que eu olho assim, mas não é impossível que isso aí pode, cara. Oxe, não, e documento? Eu preciso ter o documento impresso ou só o digital já vale? Só o digital já vale. Desde que quando tu seja abordado, tu tenha acesso a ele. E eu não posso ter um print, né? Ou pode? Pode ter um print. Não precisa estar online na hora. Porque o órgão fiscalizador ele consegue conferir o teu documento pelo QR Code. Entendeu? E se tiver um lugar que ele também não tem internet?
Ele vai puxar um rádio, provavelmente, né? Depende muito da situação. Ou ele vai dizer pra ti, é multa e pronto. Vai muito do humor do agente lá. Exatamente, vai muito da situação, né? Sim. Vai muito da situação. Sei lá, o guarda te pegou fazendo alguma coisa errada. Fazendo cavalinho de pau. Sim. Falar o português, o guarda te pegou fazendo merda. Ele vai implicar contigo. Ele vai implicar contigo e mesmo que tu esteja todo certo, ele vai arrumar um problema na tua vida. Que doideira, então, tudo né, é situação, né? Tem uma série de coisas, né, cara? Denis, puxa alguma coisa aí, uma história boa tua que já aconteceu com documentação, assim, que tu lembra. Cara, foi essa da Porsche, né? Que eu fiquei... Ali eu entendi que a diferença entre os estados, né? Como é que lá pode tudo e aqui não pode... E quando vocês vendem carro para fora? Tu vende muito carro, às vezes, para outros estados, assim, né? E carro premium, que os carros mais caros que tu vende lá. A galera pede a cautelar? Teus clientes pedem? Vocês já fazem para entrar na loja, né? Pede. Muitas lojas fazem isso, de cautelar para entrar na loja o carro? Fazem. É mais comum hoje em dia, comum. né? Cara, o que acontece? Tem cliente que não pede. Só que, vou te dar um exemplo. Tu está comprando o carro comigo e eu vejo na conversa que tu é um cara bem detalhista. E o carro que tu te interessou, ele tem repintura. Eu mando. Dizer, olha, cara, assim, ó, tô vendo que tu é, nessa tocada, tô vendo que tu é uma pessoa bem detalhista e o meu carro ele tem isso. Na vistoria que vocês fazem para entrar na loja, aponta tudo? Tudo. Mesmo que vocês pagam, é colocado, né? Sim. Mesmo que é contra vocês, entre aspas, claro. É transparente, né? Porque assim, eu sempre parto do princípio que não adianta tu arrumar um problema para frente. Não adianta, às vezes... Cara, que nem eu digo, tem cliente que não vai dar bola para uma repintura. E tem o cliente que eu quero um carro 100% de cautelar. Então, quando eu percebo isso e o cara não entrou nesse detalhe se o cara não quer um carro 100% de cautelar, ele vai te falar, né? Mas quando eu vejo que é um cara bem detalhista e o meu carro ele tem uma repintura, eu gosto de falar, porque daqui a pouco vai acontecer isso. Ele vai trocar numa outra loja, vão pedir uma cautelar, se acusarem para ele, mas tu não me falou. Então, não vou criar problema para o futuro, entendeu? Então, às vezes tem venda que é melhor tu não fazer. Dani, mas só interrompendo rapidinho. Claro. Isso é uma política da empresa onde tu trabalha. Sim. Aqui em Blumenau, a gente já foi procurado por lojas que a gente não conseguiu atender. Por que, Alexandre? Porque eles queriam que a gente executasse o laudo do jeito que eles quisessem. Claro. E não da forma que a gente trabalha. Então tem que ficar muito atento com isso também. Sim. Geralmente o cliente pega a vistoria cautelar, aprovado lá em cima, nem corre o olho no resto do laudo. Existe vistoria cautelar que não tem análise de pintura, só de estrutura. Só de estrutura. E se o carro for todo repintado e for um cliente que queira um carro com pintura original? Entendeu? Sim. Tem vistoria cautelar hoje em dia, que eu sei que o pessoal executa dessa forma, que é só verificando itens de identificação, nem estrutura, nem pintura. Mas é cautelar aprovada. É cautelar aprovada, porque os itens que foram solicitados nessa cautelar era de identificação e não de pintura e estrutura. Então tem que ficar muito atento, tem que ler o laudo. Tem os níveis ali de Claro, tem que ler o laudo com atenção. Entendeu? Porque pode ser uma ferramenta para te estar sendo enganado. Hoje em dia a vistoria cautelar ela é uma ferramenta que te ajuda a vender um veículo. Mas tu tem que tirar um tempo e ler essa vistoria, esse laudo, para ver se realmente ele é coerente. Se o mundo fosse um lugar perfeito, onde todo mundo agisse da forma mais correta possível, seria maravilhoso, né? Exatamente. Todo mundo dormiria, deitaria a cabeça... Mas daí o Xandão ia ter menos trabalho lá. Também, né? Ia só fazer as de transferência. Aí não ia precisar fazer vistoria. Exatamente. Ô Xandão, deixa eu te botar agora numa sinuca de bico, né? Manda. A gente conhece a Decra, né? Mundial, né? Todo mundo que gosta de carro conhece a Decra. Qual é a diferença de uma cautelar tua para a Decra hoje? Nenhuma. Legal saber disso, cara. Porque o mesmo critério que a Decra utiliza, eu utilizo também. A mesma política que eles têm, a gente tem também. Pode ser que o sistema deles seja um pouco mais aprimorado do que a plataforma que a gente utiliza, que é de uma empresa terceirizada, que presta esse serviço. Mas o critério de vistoria é exatamente o mesmo. Show. O que tem bastante validade no laudo
é o profissional que foi treinado para executar o laudo. Uhum. Pode ser na minha empresa, na Decra, que é uma empresa que a gente está mencionando aqui, não por algum motivo pessoal, mas Não, é porque ela é num âmbito mundial. É conhecida. Exatamente, exatamente, é uma das mais conhecidas. Mas se o profissional que está lá executando o laudo da vistoria cautelar não for um bom profissional, pode ser independente da empresa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É verdade. Sim. Bem isso aí mesmo. Então é o profissional que está lá na ponta. Mas a Decra é uma ótima empresa. Eles estão há muito tempo no mercado. Eles têm Sim. sistema próprio, eles têm uma política diferenciada. Mas o critério de vistoria é o mesmo. Legal. A segurança que o cliente vai ter lá na Decra, ele vai ter com a gente também. Show. Porém, tem empresas que preferem a Decra porque ela tem um conhecimento... É uma ela marca, mais né? popular, digamos assim, é a marca. Uhum. Tu perguntou, conta um caos aí. Cara, eu já peguei situações lá mais no início, quando eu comecei a vender carro, que a vistoria cautelar ela não era tão popular, né? Cara, de cliente chegar na loja, coitado, o velhinho chegou a passar mal. O cara tinha trabalhava na Ford, o cara tinha uma Ranger e beleza, vai fazer... Ele era funcionário da Ford? Não, ele era um cliente que chegou para trocar de carro. Tu trabalhava na Ford? Não. Eu trabalhava na Ford. E minto, não foi esse velhinho que passou mal, mas foi um cliente meu. Ele tinha uma Ranger e passei a proposta para ele, avaliação, tal, pá, beleza, fechou, vai fazer a consulta. Aí antigamente vinha a foto, né, do carro, né? Cara, a Ranger capotada, Meu Deus. teto amassado, eu disse, cara, tá aqui, ó, não consigo, não sabia, tal. E aí teve um outro caso também, na mesma loja, um senhorzinho lá tinha um Corsinha Classe, tinha um Vectra. Vectra bonito, cara, só que o carro dele tinha leilão. O homem ficou branco, passou mal. Meu Deus. Não sabia. Era indo no leilão de banco. Sim. Né? Que, vamos lá, dos leilões... O cara não pagou, o banco ficou buscar. O banco tomou, beleza, mas fica o registro e, infelizmente, no âmbito do mercado, tem que praticar um valor menor, né? Mas até uns 10 anos atrás era bem comum um carro de leilão. Tinha lojista que eu atendia, na época, que comprava só carro de leilão, fazia e vendia. Mas Só sempre leilão. consta o histórico lá. Antigamente tinha uma forma de ser manipulado. Dá uma isso aí. limpadinha lá. Hoje em dia... E o cara vendia como carro... Bom. E a adulteração de quilometragem? Como é que tá isso hoje? Olha, isso foi algo que aconteceu em Santa Catarina em relação a bloqueio de quilometragem, que foi uma das melhores coisas que podiam ter acontecido para os lojistas. Por quê? Da forma que alguns lojistas trabalhavam de maneira honesta, tinham vários outros que trabalhavam de maneira desonesta. Separou o joio do trigo. Exatamente. Então, não teria coisa melhor do que acontecer isso. Porque, digamos assim, tinha um carro com... O mesmo carro em duas lojas, um 100 mil, outro 80 mil. E a quilometragem é exatamente a mesma. E não era, tinha sido adulterado. E como é que vocês pegam isso? O que acontece? Como funciona agora o sistema? Eu tenho o meu carro que ele tem 10 mil quilômetros. A última vistoria que eu fiz do meu carro, ele tinha 10, certo? Eu vendi para o Deni, e o Deni adulterou a quilometragem e colocou para 5 mil. Certo? Quando o Deni adulterou e vendeu para ti, foi lá fazer a vistoria comigo. No próprio sistema do Detran de Santa Catarina, do portal ECV, que é o sistema das vistorias, bloqueia no automático. Nem a vistoria não tem como saber. Quando ela vai finalizar a vistoria, porque a gente tem que informar a quilometragem, bloqueia. Nessa situação. Nessa situação. Agora, se eu comprei um carro, andei com o carro, comprei com 10 mil, andei até 70 mil. Aí, para vender, vou baixar para 50. Aí não tem o que fazer. Não tem. Aí nem na cautelar não pega. Não pega porque as cautelares aqui da cidade, elas não passam o scanner no veículo, né? Até porque a gente não tem Se passar, vai pegar. Se passar, pega. Porque a gente também não tem nem conhecimento para isso, né? Porque é uma coisa muito mais detalhada, né? Imagina, colocar um scanner lá e queimar o módulo. Enfim, é um risco muito maior, isso, né? é muito mais mecânico. Não é nem coerente com o valor que é praticado na cidade. Sim. Daí o cara tem que cruzar dados, né? Exatamente. Ver revisões, tenta pegar históricos de manutenção. O bom é que, assim, inibiu muito. Né? Só que, infelizmente, tem casos... por exemplo, É que esses dias eu vi um cara fazendo, o cara tirou o fiquei carro de cara. zero. O cara tirou o carro zero. E só ele andou. Antes de vender, ele baixou. Não tem como, né? Só que, claro, tem... Um outro fator também é carro de outro estado. Se o carro ele nunca teve passagem no sistema de vistorias de Santa Catarina,
e tá com 300 mil lá em São Paulo, e tu querer baixar para 100 mil, como ele nunca teve passagem aqui no sistema, tu vai conseguir. É verdade. Sim. Entendeu? Tu viu um cara fazendo? Eu vi um cara fazendo isso num carro, eu fiquei de cara, falei, pô, mas... Fazendo o quê? Baixando quilometragem. Tu viu? Não era lojista, nada. Sim. Eu vi pessoalmente, mas não era dentro de loja de carro. Mas eu falei, caraca, vai baixar quanto? Não, só 5 mil. Só para um processo ali que o cara precisa baixar. Porra, cara, eu não sabia que os caras faziam isso. O cara vai lá com a maquininha e... No começo, quando estourou isso, quando veio à tona, a gente pegou muitos casos. Muitos casos. Hoje diminuiu bastante. Ainda tem, mas diminuiu. Eu fico imaginando aquele cara, sei lá, vamos hipoteticamente aí, aquele lojista que tinha um estoque inteiro de carro com quilometragem adulterada, virou a lei e o cara começou a vender esses carros e começou tudo a bater na trave. Meu Deus do céu. Aconteceu, né, Xandão? Aconteceu. Alguém ficou sem dormir umas noites. Aconteceu muito, cara. Eu lembro, eu já trabalhava com carro nessa época Que e quando doideira. virou essa lei, o burburinho que deu, porque Sim. né, tem os bons e os ruins, né? Tu sabe, né? Os bons e os maus, né? E, cara, eu Que lembro doideira. que era neguinho Preocupado. sambando miúdo, tá? Não, sabe o que é interessante? É o seguinte. Geralmente, esses carros com 300 mil, 400 mil, o pessoal repassa tudo pro Rio Grande do Sul. É fato. Vai tudo pro Rio Grande do Sul. Já cara. tem um... A maioria vai pro Rio Grande do Sul. Aí, antes de ir pro Rio Grande do Sul de 300, eles colocam para 150. Aham. Aí eles vendem pro Rio Grande do Sul. De 150 o cara anda até 200. Meu Deus. E de repente vem para Santa Catarina de novo, depois, sei lá, 5 anos. Só que a última vistoria aqui, há 5 anos atrás, era 300, não era 200. Meu Deus, caminhonete... Aí bloqueia de novo. Aí volta, né? Eles Aí começam a volta. fazer a... Meu A Deus. milha reversa. Exatamente. Aí o cara que doideira. achou que, não, fui espertão, porque eu baixei e vendi pro Rio Grande do Sul, ele... Cara, a gente não pegou nenhum nem dois. Caraca. Vários. Rio Grande do Sul. Vende, volta, bloqueia. Meu Deus do céu, cara. Cara, e aquela coisa, vamos lá. Eu fiz um negócio, eu fiz a sem vergonhice. Vendi pro Xandão lá no Rio Grande do Sul, ele andou, depois ele vendeu para ti, de volta aqui em Santa Catarina, e caiu. A pessoa que fez vai tomar um processo administrativo. Então, aí tu não vai querer tomar, não, mas eu comprei do Xandão. Aí vai no Xandão, não, mas eu comprei do Dene. Então vai voltar pro cara, entendeu? Entendi. Na verdade, o que acontece? Adulteração de quilometragem é crime. Sim. Se, digamos assim, o Dene comprou um carro e ele foi adulterado a quilometragem, bloqueou a vistoria, tu queria entrar com um processo contra o vendedor, consegue entrar. E ele vai responder criminalmente por isso. Olha aí. É sério o negócio? É sério, não é brincadeira. Vai responder criminalmente por adulteração da quilometragem. Porém, é difícil isso acontecer. Porque geralmente o que acontece? O Dene ele desiste da compra, devolve o carro. E fica por isso. Não, porque daí vai ficar a vistoria bloqueada. Tá bloqueado no sistema. Não vai nem para frente nem para trás. Bloqueado. O que tu vai ter que fazer? Subir a quilometragem. Uma defesa administrativa. O que é uma defesa administrativa? Tu vai ter que pegar alguns requerimentos que a delegacia fornece, preencher, escrever uma defesa, reconhecer firma em cartório, nota fiscal e encaminhar para o Detran. O Detran vai analisar. Foi coerente. Ele emite um ofício, calcula a quilometragem que estava a última vistoria, a quilometragem que está agora, vezes o tempo da última vistoria e de 300 mil pode colocar 450 no painel. Coloca 450, emite nota fiscal do serviço realizado, encaminha para a Ciretran novamente e daí eles desbloqueiam para te fazer a vistoria no veículo com 450 mil. Não existe outra forma. Ou é dessa forma, ou o veículo fica bloqueado para sempre, ou responde civil criminalmente. Eu te pergunto, como é que o cara faz uma defesa coerente depois de ter feito uma merda dessa? Advogado tá aí para isso, né? É verdade. Boa saída. Para defender, né? Verdade. Mas, Xandão, uma outra dúvida. Fiquei curioso para ler uma defesa dessa, para ver o que Depois o eu te cara mostro. fala. Então tá bom. Esse dia eu rasguei um pneu do meu carro, lá na Top Car, inclusive. E aí eu, ligando lá pra Rocharia 7, vocês têm um pneu? Qual é o pneu que tu tem? Tem esse aqui, esse aqui. Aí eu falei dele, cara, eu tenho um aqui, mas não é a mesma marca e modelo que o teu, cara. Daí, mas bota pra quebrar um galho, eu vou comprar um novo, mas até chegar. Aí, em resumo,
Ele botou o pneu, ele falou, cara, mas cuida que a polícia te parar, pode encrencar aqui. Você tá com 3 pneus de uma marca e um de outro. Acontece mesmo? Acontece. É mesmo? O ideal é, se for mudar, 2-2. Par. Por causa de segurança, né? Por causa de segurança, Seriam marcas exatamente. diferentes? Porque é marca, desenho diferente. Medida talvez não, porque não, né? Senão fica muito difícil. Fora do original do veículo. Até se fores fazer uma vistoria do Inmetro, não vai passar, tem que ser desenho iguais. Olha só, cara. Não pode. E é comum a galera trocar assim, né? A gente vê... A gente pega mais pares lá na vistoria. É, tá? porque troca de 2 em 2, né? Porque troca de 2 em 2. Difícil pegar um... Cara, carro mais velho. Sim. Aí pega, tipo... Sim. Daí já é meio bagunçado, sabe? Sim. O negócio. Aí tu chegou num assunto que também eu queria te perguntar, cara. E como é que faz com essas carralhada velha aí, década de 80, década de 90, que isso não deve ter etiqueta, não deve... Ou como é que é, cara? É que na verdade, assim, né? As resoluções do Senatran, elas vão atualizando. Eles vão usar como exemplo essas de número de chassi e eixo. Então, os veículos a partir de 2025 serão conferidos essas gravações. Para trás? Atrás não. Etiqueta é a mesma coisa. Entendi. Vidro é a mesma coisa. Então, assim, existem itens de segurança e itens de identificação que na década de 60 não era exigido. Então, se o carro é da década de 60, não precisa. Vamos usar o exemplo. Eu tenho um Fusca 68. Ele não tem cinto. Na época não tinha cinto de segurança. Nenhum? Não tinha. E tu pode andar sem? Olha que loucura. Era exigido em época? Não era. Aí como meu carro tem placa preta e tal, não. O meu carro é original, ele não tem cinto. Olha. Legal, né, Eu não Júlio? sabia, cara. Por que tu vais exigir uma adaptação no veículo se na época não podia, não precisava? Mesma forma, a etiqueta. Não precisava. Eu te pergunto isso a título de curiosidade também, porque eu tenho um amigo que ele restaura carro, né? E aí, às vezes eu vejo ele pegar uns carros assim que já estão bem degradados e tal, e aí eu fico pensando, cara, como é que fica? Número de chassi, essas coisas, mas então, nesse sentido... Vamos usar, sei lá, carro da década de 50. Chassi e motor. Número de chassi tá ok, número de motor tá ok. Beleza. Tudo certo. Olha claro, aí, e os itens de segurança, pneu, iluminação, sinalização, e por aí E vai, aí, né? se não tem, por exemplo, um número de chassi tá degradado, remarca. É isso, né? Existem... Motor não tem o que fazer. Não, tem também. Existem algumas situações. A remarcação, ela só é permitida quando o sinal identificador ele não está legível diante a uma corrosão do tempo. Porque, digamos assim, eu tenho um carro antigo, raspei o motor, gastei o motor para fazer uma remarcação. O papai deu uma adulteração. Tá. Alexandre, mas como que a gente vai identificar isso? A vistoria. O vistoriador, ele tem o conhecimento para saber, não, foi o tempo ou foi uma adulteração. Então, assim, a gente pega muito carro antigo, que foi o tempo. Apagou, enferrujou, enfim. Aí ali cabe remarcação, caso contrário, não. E como a gente pega carro antigo... Chassi e motor. Chassi e motor. Como a gente pega muito carro antigo que foi adulterado. Porque o carro antigo hoje ele é muito fácil de ser adulterado. Então a chance disso acontecer é muito maior. Entendi. Porque chassi e motor não tem mais nada. E assim acontece. Xandão, placa preta, como é que é o processo para obter placa preta hoje? Então... O cara assim, como é que é o ano e o que tem que ter no carro? Como é que é? O veículo ele precisa possuir 30 anos ou mais. Permanecer nas características originais de fábrica. Cor, para-choque, roda, interna. Alexandre, o carro não é original, o carro foi restaurado, mas ele foi restaurado nas configurações originais. Ok. Placa visualmente, preta, visualmente. Placa preta, categoria coleção. Porém, agora abriu uma margem, acho que foi em 2021, se eu não me engano, que entrou a portaria em vigor, que eu posso mudar o meu veículo para a categoria coleção, mesmo ele tendo uma alteração. Vamos usar como exemplo, o meu carro é legalizado baixo, mas eu quero que ele seja um veículo de coleção. Eu consigo emitir um certificado de originalidade do veículo, porque ele tem um valor histórico, porém a placa ela é branca com a letra cinza. Olha só que legal. E no certificado... Esse é o de coleção, só que é o não adulterado, mas alterado. Porque isso veio à tona porque os hot rod... Sim.
Eu não conseguia mudar a categoria do meu veículo quando ele era um hot rod. Então, houve essa alteração na portaria. Esses dias a minha filha viu um carro, daí ela comentou, meu pai, eu vi um carro, placa branca e a letra cinza. Eu falei, É isso aí. será que não estava meio apagada? Ela, não, era placa bonitinha, Mercosul. É isso aí. Cara. É porque é um veículo antigo, alterado, com as características alteradas. Um outro fator também bem importante a gente deixar claro é que é o seguinte, quando tem um veículo categoria coleção, porém ele tem uma alteração no documento, no certificado emitido pelo clube, não vem a pontuação de originalidade. Vem o número do CSV da modificação. E quando o veículo é totalmente original, vem a quantidade de pontos, que é entre 80% e 100%. E quem faz essa pontuação? É o clube. Que clube? Dos carros antigos? O clube dos carros antigos. Ah, isso tem? Toda cidade tem? Como é que é? Então, Regional, talvez? não tem uma regra clara por região. Vamos dizer que nós três queremos abrir um clube. A gente vai pegar a portaria do Detran, que regulamenta isso, a gente vai abrir um clube, vai oficializar isso e vai fazer um pedido para a gente ser credenciado ao Senatran. E daí a gente pode emitir um certificado. Claro que tem várias regras. Claro. Eu faço o certificado de originalidade também, e o clube não é daqui. Eu sou o avaliador técnico do clube aqui na região. Entendi. E o clube é de São Paulo. No laudo sai a minha assinatura e o meu nome. Então eu tenho responsabilidade técnica em cima do laudo que eu emiti. Entendi. E quanto custa hoje fazer uma placa preta, por exemplo? O certificado de originalidade, válido por 5 anos, a pessoa fica afiliada ao clube, não tem comprometimento nenhum com o clube, porque ela pagou em cota única essa afiliação. Antigamente era mensalidade, porém o pessoal pagava 1, 2 mensalidades e não pagava mais, porque ele já tinha certificado, já podia ter emitido a placa. Gasta em média de R$ 1.400. Ah, tá. R$ 1.400. Isso valoriza o carro também, né? Quem gosta de carro antigo... assim. Só não valoriza como tem um outro fator que é muito mais importante que a valorização, que é o sinistro. Ah, entendi. Só andando na rua 7, com o teu carro, e vem alguém e bate no teu carro. A seguradora do causador do acidente, ela vai te indenizar como um carro Normal. velho. Olha aí, cara. Que nem FIP tem. O carro, ou às vezes um carro, tu pega aí, vou dar um exemplo, pega BMW década de 90, aí umas carrocerias que no mercado é 70, 100 mil e a FIP tu vai olhar é 20 pila. Exatamente. Daí, digamos assim, a seguradora ela vai te fazer uma proposta, mas tu tem argumento para contestar essa proposta. Não, meu carro é um carro de coleção, ele não vale só isso. Tá, mas como tu vai se provar? Não, tá aqui o documento. É tão importante quanto a valorização. Porque geralmente quem coloca e tal não pretende vender. E tem também quem talvez vende, eles não vão te pagar o preço que tu quer, mas vão pagar melhor do que Exatamente. se fosse normal. Exatamente. Entendi. E esse mercado hoje de vistoria tua, assim, que, né, cautelar, que tu faz tudo, tu vê prostituição nisso também? Assim, tem os caras meia boca, tem os caras com a barata, faz serviço ruim, tem isso também? Como todo mercado, né? Né? Todo ramo. Todo mundo sofre Todo com ramo isso, tem. né, cara? Não tem muito para onde correr. E, por exemplo, eu quero abrir uma vistoria cautelar aqui em Blumenau. Eu consigo abrir ou tem ou é tipo cartório, assim, que é limitado, tem todo um... Vistoria, um setor de vistoria credenciado ao Detran. Isso. Sei lá, eu quero abrir uma cautelar lá para fazer... Existem várias regras. Uma das regras cautelar, eu acho que tu não precisa de uma certificação do Detran. Agora, vistorias, transferências... Para transferência? Exatamente. Entendi. São negócios diferentes e separados. Exatamente. Igual eu vejo lá em São Paulo, principalmente, muita gente fazendo vistoria cautelar. Isso. Não tens empresa, pessoa civil. Não, eu vou começar a fazer vistoria cautelar. Fiz um curso lá Exato. E se tu errar essa vistoria cautelar? Pois é, cara. Quem vai indenizar o cliente? Eu fiquei pensando nisso. Diferente de uma empresa com CNPJ, com responsabilidade, com seguro, que indeniza o cliente. Então, tudo é um risco. Sim. Eu acredito que logo vai ter várias pessoas, já tem alguns fazendo aqui em Blumenau por conta também. Só que daí o que vale a pena? Sim. O valor é bem abaixo do mercado que essas pessoas executam, até porque elas não têm os compromissos de manter uma empresa aberta como a gente. Mas eu acredito que logo vai ter uma demanda bem grande disso aí também. E hoje, para fazer a de transferência, aquela que tu tem que ter as documentações todas, aí não é tão fácil também, né? Não é fácil. Existe uma portaria 465 que é uma portaria de estrutura. Então tu tens que ter uma estrutura mínima para conseguir abrir uma empresa credenciada ao Detran de Santa Catarina. Então tu tens que seguir várias normas para conseguir
a credencial. Até a gente credenciou a da Itapava Central faz uns 2 meses e a gente construiu a empresa do zero. A gente alugou o terreno, construímos em cima do terreno, conforme a portaria. Conforme a portaria. Sem tirar nada. Tudo que a portaria falava, a gente colocou... Eles falam tudo, tamanho, o que tem que ter? Tudo que estava no papel, a gente colocou na obra, em execução. Legal. Então, tipo... Não tem falha, assim, sabe? Não tem brecha para dar errado. Inclusive, o setor de credenciamento do Detran veio de Florianópolis, fez a vistoria no local e emitiu o alvará de funcionamento. Senão a gente não consegue. Doideira. Fora uma série de documentos. É bem complicado. Até porque tu tens que ter o funcionário qualificado registrado na tua empresa. Tu tens que estar com a estrutura totalmente montada. Tu tens que estar com o teu seguro, a pólice do teu seguro de responsabilidade técnica, que não é barato, quitado. Cara, basicamente tu tem que botar a estrutura toda, deixar pronto para abrir e esperar os caras virem e dizer, beleza, pode... Esperar uns 3, 4 meses fechado. Olha aí, cara. Para eles virem fazer a vistoria. Depois disso, que tiver tudo ok, tudo em ordem, espera mais um mês para daí liberar sistema e coisa assim. Não é tão fácil quanto parece. E aí, imagina tu fazer todo esse processo aí, chegar lá, não, aqui Exato. tá errado, quebra tudo, faz de novo. Doideira, né? E tu precisa hoje, vamos supor, tu tem só a vistoria, tu não tem despachante, né? Não. Tu não precisa estar vinculado a um despachante, né? Não. O despachante pede alguma coisa, tu vai lá, faz e manda... Na verdade, o despachante hoje, ele é um parceiro da vistoria, vamos dizer assim. Entendi. Porque tem um despachante que ele indica pra gente. Entendi. Tipo, vamos usar como exemplo, no bairro Fortaleza tem 3. Os 3 indicam para nós. A gente pode indicar pra gente, indica para outras empresas também. Mas vocês têm um acordo de cavalheiros ali? Isso, exatamente. Legal. Bacana. Júlio, quer fazer alguma pergunta? Conta pra nós o teu caso do teu carro lá, que o Xandão te ajudou lá na... Era um caso de uma roda que estava no documento e não... Na época podia legalizar a roda, né? Isso. E agora não tinha mais esse caso de, não legaliza mais roda. É só pela questão que ele estava falando, dos centímetros. Daí eu teria que colocar uma roda 17 e meu carro não tinha mais roda 17. Mas daí, com a graça do Alexandre, a gente conseguiu. É que, na verdade, assim, o que acontece? Existem alguns veículos que, se a gente puxar o documento, vai estar lá, legalizado, roda 17. Eu comprei um Fusca semana passada que tá legalizado, roda 15. Mas não existe portaria que regulamenta a roda. Não tem. Existe uma regulamentação o que a gente comentou antes. Mas para estipular tamanho de roda não existe. Não tem. Entendi. Então, se coloca no documento, mas não existe nenhum amparo legal para isso. Entendeu? E aí é bacana você ter o conhecimento para poder sanar a dúvida. Exatamente. Legal. Galera que tiver dúvida sobre documentação, sobre vistoria, dá uma chamadinha lá no Xandão, no Vistorias Aurélio lá, né? Aí, É isso aí, né, Dani? Vamos... É isso aí, poxa, não, te agradecer imensamente, cara, pelo tempo aí disponível, né, para vir bater esse papo com a gente. Acho que foi uma conversa muito valiosa, muitas dúvidas aí do ramo automotivo. Cara, para quem gosta de carro, tem que escutar, né? Exatamente. Não é nem só para quem é do segmento, cara, principalmente para quem compra carro. Todo mundo que anda de carro um dia vai comprar, vai vender. Para ti que queria lançar aquele turbão e tava com dúvida, tá aí, ó. Rebaixar. Fique feliz que você que tem suspensão a ar pode andar, desde que tenha altura. Se querer legalizar baixo, turbo, modificar para-choque, tudo de uma vez só, dá para legalizar também. Olha, Vistorias. Show. Eu que queria agradecer o convite. É uma honra poder participar, poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vivência. E espero que o pessoal que está ouvindo lá no outro lado novamente tenha gostado do nosso conteúdo. Com certeza, cara. Obrigado, com certeza. Obrigado, Júlio, dá aquele recadinho para o pessoal lembrar. É isso aí, se você curtiu, curta de verdade lá, no joinha, comenta, encaminha para todos os seus amigos, para os amigos que tenham dúvida também, né? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. É isso aí. Show de bola. É isso aí, galera. Esse foi mais um Tudo Alescast, um lugar onde a gente fala de tudo, até parece podcast. Obrigado por terem ficado até aqui com a gente. Valeu, galera. Abraço.